Oi, gente! Começamos um canal novo nosso, somos melhores amigas e queríamos realmente trazer mais luz para a nossa geração através desse canal. E vamos começar com uma nova série, né? Já começa assim. Meu nome é Larissa, primeiramente. Eu sou a Júlia. E nós somos adolescentes. Então, para a nossa geração Z, geração Alpha, a gente tá falando de igual para igual. Então, é um intuito de ser uma conversa, algo leve. Sim. Então, a gente vai fluindo assim. E o nosso primeiro quadro, quer falar? Vai ser os problemas da nossa geração. Tem muitos, né? Muitos problemas. A gente é adolescente, né? Então é natural a gente ter processos, né, de crescimento. Sim. Mas é bom ter uma base e ter esse acompanhamento, né? Como ferro afiando ferro. É isso. Então a gente tá aqui para trazer isso com muito amor e realmente trazer luz. E a gente vê constantemente adolescentes se perdendo pro mundo. Eita, avião! A gente vê muitos adolescentes perdidos, porque a adolescência é a fase que a gente se questiona sobre tudo. É fase de realmente mudar a nossa mentalidade, de começar a criar nossa identidade. Ser adulto, então, vem tudo, passa pela adolescência. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre o que todo mundo passa, ou pelo menos uma vez na vida já passou. Constância. Tem gente que até dá um medo de ouvir a palavra constância, porque pensa, não sei, não consigo ser constante. Muito esforço. Pelo amor trabalho. de Deus, né? Vamos falar sobre constância, então. A introdução o que é constância? Ser constante é você começar algo e conseguir terminar. É você começar de um ponto A e ir para um ponto B e ser fiel naquilo. Então, você não vai parar de fazer aquilo que você começou. Isso é ser constante, é você ser permanente. Vou colocar uma caneta aqui. A gente vai separar o vídeo em pontos. Então, o primeiro ponto é reconhecer que isso é um problema da nossa geração. Isso sim é um problema. Tem vezes que a gente não consegue ser constante com várias coisas. Nossa escola. Com hábitos normais, tipo arrumar a cama. Nossa, boa! Ser constante em ser excelente na nossa casa. E também a gente falta constância com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. E é isso que a gente vai focar hoje, sobre ser constante com Deus. É isso aí. Então sim, isso é um problema que a gente precisa resolver, que a gente precisa falar. E o que vai mudar a sua cabecinha para começar a ser constante é que você precisa entender que você precisa disso. Você precisa de um relacionamento com Deus. Você é um ser que foi criado por Ele, para Ele. Não é só uma opção, mas é uma necessidade, realmente conhecer Jesus e andar nos passos dele. Não é tipo algo que a gente pode se chamar de cristão, mas não realmente andar e buscar a ser como ele e conhecer ele. Deus não precisa de você, para deixar bem claro isso, mas ele decide criar o ser humano para ter relacionamento. Então você foi criado para ter um relacionamento com Deus, não é só existir. Então você foi criado, você, eu, ela, fomos criados para ter esse relacionamento com Deus. A gente foi chamado para isso. Deus não cria você para só te largar né, no mundo. Ele criou porque ele teve um propósito e ele amou a gente desde o começo. Isso já é escrito na Bíblia, é claro na Bíblia, que Deus criou a gente com propósito e com muito amor. Ele anseia por um relacionamento conosco. Então é uma necessidade que a gente precisa. Então eu não vou falar, você precisa ser constante. Mas por quê? Porque você precisa. Isso é uma necessidade sua, do ser humano. Acho que eu vou falar sobre o pôr do sol. Sim. Que no Jardim do Éden, Deus encontrava eles, né, Adão e Eva, no fim da tarde. E você sabia, só uma curiosidade, que o índice de ansiedade, se você já passou por ansiedade, você vai ver que as pessoas ansiosas chegam no pôr do sol, no fim da tarde, elas começam a ter mais problemas. Os bebês também, que são recém-nascidos, eles choram no fim da tarde. Por quê? Porque dentro de nós há um anseio pela eternidade. Então a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. Então não é sobre ser constante, nossa, porque você precisa ler a Bíblia para você conhecer mais. Não, é porque você precisa.
Você precisa de Deus, Ele quer ter esse relacionamento com você. Então, acho que já foi esse primeiro ponto. Sim. Pode falar do segundo ponto, Ju. Tá, o segundo ponto é disciplinas espirituais. O que você faz, o que você precisa para ter um relacionamento com Deus, um relacionamento forte, que não é de domingo, mas é do dia a dia, e passos práticos para você fazer isso. Então, a gente tem 3 disciplinas espirituais principais que a gente vai falar hoje, que é jejum, oração e devocional, que é ler a Bíblia, e é isso. O que é jejum? Jejum, vou dar uma história na Bíblia. A gente tem um dos jejuns é o jejum de Daniel, que é quando Daniel e seus amigos vão pra Babilônia, eles ficam presos lá no castelo, presos não, né, pra servir o rei por um tempo. E Daniel fala que ele não vai se contaminar com as comidas do rei. Ele fala, não, eu vou permanecer aqui, eu não vou entregar a minha vida para essas comidas que são oferecidas para ídolos, para outros deuses, eu vou seguir aqui o meu. E aí o jejum de Daniel, ele cria ali um jejum, ele fala que não vai se contaminar com as coisas do rei. Então é você deixar a sua carne, as vontades das carnes. você deixar a sua carne pro lado e dar mais atenção para as coisas do espírito. E a gente faz isso com comida, porque a nossa carne precisa de comida para sobreviver. Então isso é um sacrifício para Deus. Para deixar claro que não tem jejum de Instagram, não tem jejum de assim, doces ou assim. Tem que ser um jejum realmente de comida. E tem que sacrificar algo. Sacrificar os desejos na nossa carne. Isso é feito através de comida. Boa. Então, é isso. A segunda, né, disciplina é oração. Oração, tem 2 tipos de oração. Tem oração em espírito e oração em entendimento. Tá, ok, mas o que é oração em espírito, tá? Vamos abrir a Bíblia para Efésios 6,18, onde Paulo fala: orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e preservem na oração por todos os santos. Então, oração em espírito é quando a gente deixa o Espírito Santo, que está dentro de nós, né? Que Deus mandou para ser um selo da nossa salvação. É quando a gente deixa espaço para Ele orar e intercedir para nós. Basicamente é isso. Então é algo que vem com o batismo do Espírito Santo, que é quando o poder do Senhor vem sobre nós. E basicamente você ora em línguas. O Espírito Santo intercedendo através de você. Sim, então, você não ora igual eu tô falando com você agora. Você não vai conseguir entender o que você tá orando, mas o nosso Espírito sabe e Deus consegue entender o que a gente tá orando. E isso é importante porque tem coisas, né, no mundo espiritual que às vezes a nossa carne não consegue enxergar, mas o nosso Espírito sim. Então, a gente deixa esse espaço para o nosso Espírito estar sensível para a nossa atmosfera em volta de nós e realmente interceder por nós. E é algo que edifica nosso corpo, nossa alma. Então, oração e entendimento é basicamente a gente orando com entendimento, né? Em português. Racionalmente. Racionalmente, a gente está entendendo o que a gente está orando. E eu queria falar assim, que oração é uma conversa, tá? Não é só você conversando, falando, e Deus não tá falando de volta. Não, é uma conversa. Oração é um diálogo. Então você vai estar conversando, mas Deus também tá falando com você. Então eu falo que quando você tá em oração de entendimento, fala, conversa, confessa, mas deixa espaço também para Deus falar com você. Uma coisa que eu ouvi uma vez, que é incrível. Se você passa um tempo com Deus, você precisa passar pelo menos 60% desse tempo ouvindo Ele. Sim. Isso é uma pastora que eu ouço muito, ela falou. Então, não é só você falar. Senão, como é que você vai conhecer a pessoa se você nem ouve ela falando? E aí que entra numa parte muito interessante. Como que eu vou ouvir a Deus? Como que eu ouço a Deus? Como eu sei que é Deus falando comigo? Como eu sei que se é minha alma, minha mente falando comigo? Como é que eu vou saber? Calma. A gente vai chegar lá. Esse é o terceiro ponto que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas, para terminar essas disciplinas espirituais, que é o segundo ponto, devocional. Devocional, gente, é o básico, tá?
O que é devocional? É um tempo onde você lê a Bíblia, onde você adora, onde, se você quiser, você intercede. O que é interceder? É você se colocar na brecha por alguém ou por alguma coisa. Orando por outras pessoas. Isso. Então, mas o devocional é um tempo seu e Deus. Tem que ser um momento intencional. Tem que ser um momento que você tá racionalmente ali. Você fala, eu vou dedicar um tempo do meu dia, consagrar o meu dia pra Deus. Então, se você puder, faz de manhã. Porque é onde você consegue, né, focar. Isso. Toma uns passinhos, não fica conversando com outras pessoas. Toma um lugar onde você pode realmente encontrar o Senhor no secreto. É isso aí. Esse é o seu secreto, como a Ju disse. Esse é o seu momento com Deus. Você não precisa de alguém direcionando você, você não precisa de alguém tocando uma música. Esse é o momento onde você vai estabelecer um relacionamento íntimo com Deus. É com o devocional. Você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai ouvir, muito importante, tem que ouvir, e você vai adorar. É isso é devocional, basicamente. A gente pode criar um vídeo sobre só devocional. Sim, devocional sobre oração também, que entra muito nos passos de oração. Nos passos de oração. Como que eu oro? Como que eu posso orar de melhor forma? Boa. Aí então a gente vai entrar no terceiro ponto. Posso falar o terceiro ponto? Pode. Tá bom. Que é você reconhecer a Deus. Que aí, como eu disse, como a gente vai saber que é Deus falando? Como a gente vai saber... Como é que a gente ouve? Como é que a gente ouve a Deus? Então, esse lugar de reconhecer a Deus é onde você vai ficar quieto, tá? Chega de falar, não é você. Mas é onde você vai permitir que a Bíblia te leia. Porque não é só a Bíblia que você tá lendo a Bíblia, mas a Bíblia vai ler você. A Bíblia vai estar no fundo do coração de vocês. Então, você vai... É um momento onde seu e Deus. Você vai orar. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Não é só um livro, mas é um livro vivo que continua. Não é só sobre aquela época. Aplica para todas as gerações, todos os tempos. Então é algo que é realmente Deus, a palavra de Deus. Reconhece isso, que é Deus falando através da Bíblia, entendeu? E é importante que a gente não só lê lendo, mas lê com a ajuda do Espírito Santo. Você pode orar, Senhor, por favor, que você leia comigo. Você traz revelações que às vezes, né, tem coisas que a gente não vai entender sozinho. Então pede ao Espírito Santo, revela-me que essas palavras entrem no meu coração e que eu realmente entendo. Então isso é muito importante também. E para de achar que a Bíblia tá desatualizada, tá? A Bíblia falou antes, fala até hoje e ainda vai falar mais pra frente. Sim. A Bíblia, ela é atemporal, ela vai falar em todos os momentos. Então a gente entra também num lugar onde você não faz aquilo porque você sente que você vai fazer. Para de querer achar, de ser guiado por aquilo que você sente. Porque você não vai ser guiado. Não, nem sempre você vai sentir vontade de ler a Bíblia, tá? Ser cristão não é... Nossa, acordei com uma vontade imensa de orar. Essa paixão que a gente sente por Jesus não vai durar se a gente... Ai, não, calma. Parente. Heresia. Não, assim... às vezes esse sentimento assim que a gente sente, nossa, eu tô tão apaixonada por Jesus, não vai ser algo que às vezes a gente consegue levar todo dia. É importante manter, é importante cultivar isso e não só ser guiado pelos nossos sentimentos, mas falar não. Não importa se eu tô triste hoje, não importa se eu tô com raiva, não importa se eu tô depressiva ou ansiosa, a Bíblia continua sendo verdade. Deus continua sendo real. Não tem nada que eu sinto, nada que os meus sentimentos podem guiar ou mudar quem Deus é pra mim. Se Jesus você... continua, o sacrifício dele continua. Se você for guiado por aquilo que você sente, você só vai zoar tudo. O homem, quando se apoia no próprio entendimento, causa mais problema. Só dificulta o negócio. Então, esse momento de reconhecer a Deus é onde você fica quieto. Você cala os seus sentimentos, você cala o seu coração, mas você se apoia com aquilo que Deus está falando pra você. Você vai ler a Bíblia, você vai ouvir diretamente de Deus algo específico pra você.
Então, esse é o terceiro ponto. Mas mais uma coisa. Então para de dar desculpa para não fazer o seu devocional. Para de dar desculpa para não encontrar com o Senhor só porque, hoje eu tô triste. Ou, eu tô sentindo mal por dentro, deve ser algo que eu fiz. Mas não é isso. Deus, você não entra no chuveiro já limpo, né? Você precisa entrar no chuveiro pra se limpar. E Deus é igual isso. Você não vai entrar na presença do Senhor perfeito. Você nunca vai ser perfeito. Primeiro, você nunca vai ser perfeito. Então, você tem que entrar na presença do Senhor pra se santificar, pra ser limpa. Então, é muito importante. Nossa! Você não entra no chuveiro limpo. Gente, eu amei essa metáfora, é muito boa. Gente, é muito bom. Então, é isso, lembra isso quando você tá tomando banho. Boa. Então, pra resumir, pra gente fechar, uma coisa que você não vai ser constante se você não tiver propósito. Sem propósito, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, você precisa entender o porquê que você faz tudo isso. Necessidade, você precisa disso, você foi criado pra isso, então você precisa disso. Você vai praticar as disciplinas espirituais porque você precisa. Então você vai colocar isso na sua cabeça. Por que eu faço o que eu faço? Você não vai chegar no ponto B se você não sabe nem onde você tá, nem onde você quer chegar. Você vai colocar na sua cabecinha agora uma coisa. Deus tem tudo que você precisa. Deus é tudo que você precisa. Você não vai buscar perdido igual uma barata tonta. Você tá num alvo, você tem um alvo. Você foi justificado quando você aceitou Jesus. Você está sendo santificado na sua caminhada e você vai ser restituído na glória. Você vai ser transformado. Você vai morrer e vai pro céu. Sim. É isso. E eu queria também dizer que, assim, também não entra com essa mentalidade de, tá bom, agora eu vou ser constante, então já no dia, eu vou começar hoje e amanhã já vou ser transformada, já vou ser essa pessoa perfeita, já vou conseguir, ouvir a voz de Deus perfeitamente. Gente, não é assim. É um processo. É um processo. Calma. Vai com calma. Cada pessoa tem o seu tempo. Então não vai com essa pressa. O Senhor não tem pressa. Tá tudo... Deus ainda tem muita coisa pra tratar em você. Vai no tempo do Senhor, vai com calma, vai apreciando o tempo e a fase que o Senhor tem pra você. É isso. E uma passagem pra gente, acho que realmente encerrar agora, é a passagem das virgens. Das 10 virgens, onde elas tinham que estar segurando as suas lanternas para o noivo encontrar elas. Elas tinham que estar constantemente colocando o óleo para que não se apagasse a chama. Porque se a gente não colocar a lenha no altar, a gente vai parar de queimar. A gente parando de queimar, a gente perdeu o propósito, a gente perdeu a chama do primeiro amor. A gente se perde. Deus vai sempre estar ali para você. Ele nunca vai te deixar, ele tá sempre esperando você. Mas você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás de Deus. Acho que uma coisa que eu lembrei agora, que é até um pouco triste, mas imagina que você marcou um jantar com Jesus às 6 horas. Chegou 5 horas, Jesus já estava te esperando ali. E você, não, depois eu faço. Você esqueceu do jantar, mas Jesus ainda continua ali te esperando. Ele não vai deixar de... Ele não vai deixar do restaurante. Ele vai te esperar até o dia que você vai falar, verdade. Mas você se conta. Nossa. Você esqueceu, mas Jesus nunca esquece. Sim. Então, essa constância foi profunda. Foi. Acho que a gente já pode encerrar o vídeo. Tchau, gente. Sejam bem-vindos para o nosso canal novo. E eu espero que vocês gostem muito da nossa série. Deixa o like, se inscreva, compartilha, principalmente com aquela pessoa que precisa de ouvir sobre constância. E é isso. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.